Sabe o que é negócio da China, pra gente acabar com esse programa? Soteldo indo pro Fluminense. Esse, olha, eu vou te falar, cara. Belo gancho. 1,2 milhão de salário, hein? Eu vou até pegar aqui, me mandaram aqui a negociação. Ó. Soteudinho. O Fluminense vai pagar 5,4 milhões de dólares ou 30 milhões de reais, que serão divididos em partes iguais, relativos a 50% dos direitos. O Santos tem 50, o Tigres tem 50. Só que eles não estão comprando 50 do Santos. Eles estão comprando 25% do Santos e 25% do Tigres. Então, o Fluminense fica com 50%, o Santos continua com 25% e o Tigres continua com 25%. O Santos vai receber 15 milhões de reais agora, metade desse valor, assim como o Tigres. O restante dos 50%... beleza, isso aqui já falei. Se o Fluminense não negociar o Soteldo até o fim de 2026, ele tem que pagar obrigatoriamente 11 milhões de reais. E aí para Santos e Tigres. Então cada um fica com 5 milhões e meio no fim de 26. Ou, se no caso o Fluminense vender o jogador, ele jogar demais lá, vamos torcer para que ele arrebente e tenha uma proposta melhor ainda, o Santos continua com 25% do jogador e ganha mais do que isso. Ele já vai agora? Já joga o Mundial Já vai agora. Sem contar que o Soteldo vai assinar uma quitação de uma dívida de 500 mil dólares, ou seja, de 2,8 milhões de reais, relativa a valores pendentes de antigas administrações do Santos. O Santos devia, isso era uma informação nova, o Santos devia 3 milhões praticamente aqui ao Soteldo, e o Alexandre Matos teria negociado para que esse valor fosse abatido, aí o Santos não tivesse mais nada a dever para o jogador. Caso o Fluminense fique com o Soteldo e pague esses 11 milhões de reais, o Santos ficaria com metade, isso, enfim. No fim do dia, o Santos está pegando 15 milhas, agora com potencial de pegar mais 5 milhas e meia no fim de 26, e se livra de um grande salário, se livra de um grande problema, porque vamos lembrar, né, o Soteldo no Santos. Ele volta em 2022, comprado por 5 milhões de dólares, esse 50% o Santos comprou por 5 milhões de dólares junto ao Tigres, em 4 parcelas. O Soteldo, ele joga aquele jogo contra o São Paulo, na estreia dele no campeonato, faz o cruzamento, o Santos ganha de 1-0. Sim. Era o São Paulo do Diniz. E quando foi? 22. Já era o Rogério, já. Já era o Rogério? Já era o Rogério, já. Então, não lembro. Aí depois ele se machuca, cara. Ele não joga mais aquele campeonato brasileiro ali, fica vários jogos fora. 2023, ele faz um gol só e o Santos cai. Quando que ele foi pro Grêmio? Aí ele vai em 2024 pro Grêmio, ele simplesmente chega e fala, não quero jogar Série B. Tinha contrato, falou, não vou jogar Série B, bateu o pé. O Santos emprestou ele de graça pro Grêmio, o Grêmio pagando os salários, uma negociação ridícula. Porra, o Alex Santana, o presidente do Corinthians, o Tampão, cobrou 100 mil dólares, cara, pra emprestar o Alex Santana, e o Santos emprestou o Soteldo e não cobrou nada pro Grêmio. É inacreditável. E o Corinthians comprou o Alex por 12 milhões do Atlético Paranaense e não pagou o Atlético. Então, tem isso. E aí, assim, ele vai pro Grêmio, ele joga 40 e poucos jogos, 41 jogos pelo Grêmio, alguma coisa assim, e aí ele tem uma média melhor, ele faz 7 gols e dá 4 assistências. Mas não, assim, não é um futebol legal. Tanto que o próprio Grêmio tinha a possibilidade de comprá-lo, e tinha o passe fixado, e era um valor menor do que o Fluminense está pagando agora, era 25 milhões de reais, uma coisa assim, não quis. Achou que não valia. Não quis. Aí o Grêmio volta, o Soteldo volta pro Santos, 0 gols, 0 assistência nessa temporada. Tem um problema já no começo da temporada com o Caixinha, quando o Caixinha dá aquela declaração dizendo que o Soteldo era um jogador que não voltava pra marcar. Ele xinga, né, no Instagram, né? Aí ele fica puto, xinga no clube, no Instagram, etc. Curte um comentário. Curte um comentário falando que o Santos era minúsculo e o caralho. Ele quase sai ali, aí nisso chega... Cara, aí nisso chega o Neymar, aí ele se empolga novamente em ficar, etc, se acerta com o Caixinha, mas novamente começa a vir as lesões. São 2 ou 3 lesões musculares, 3 lesões musculares dessa temporada, não consegue jogar. Tem que se livrar. Esse é um jogador superestimado. E é um jogador também que, assim...
Fora, o fora de campo dele, É. assim, complicado. Um Gosta jogador de uma gosta água de que uma passa Ou noite. seja, o Fluminense também comprou uma Não, o que eu acho engraçado é que a torcida do Fluminense no começo do ano tava surtando que o Fluminense ficou muito perto de contratar o Rony por 1,5 milhão, se eu não me Nossa, é engano. absurdo. E agora tá tipo de boa aqui. Eu olhei aqui agora, aqui nas redes sociais, aqui do Não, mas aí, Fluminense. não, Todo mundo de boa. 1,2 milhão no Soteldo, mas já que você falou é um de- chuta fofo do caralho. calma, velho. não, Pelo calma. amor de Se Deus, você tiver que esperar alguma coisa de auge, assim, dos dois jogadores, o Soteldo é muito mais jogador que o Rony. Ah, mas o muito, o acho, Rony cara. é mais Muito. profissional. Me desculpa, É que cara. nenhum dos A carreira do Rony é não muito acho. maior que a do A carreira não Soteldo. depende E o Rony eu acho mais útil pra um time de futebol hoje do que o Soteldo. Não, claro, hoje sim, mas Até se no você... Atlético Mineiro ele mete gol. Como O aí. Rony é jogador profissional. Mas como os dirigentes sonham e Eu não vou ouvi contratar o esse Rony. cara. E o Rony no Corinthians? Eu acho que ele caberia bem no Nossa, Corinthians. seria ídolo no Corinthians. Fácil. Ó, o Rony teve temporada no Palmeiras de 23 gols. Cara, ele mas bateu, é diferente, ele bateu, pô, o ó, time que Rony tá jogando. O Rony bateu 2 temporadas, 22 e 24. Não, 22, cara, 23. Cara, 22, 23 e 24 ele fez 63 jogos, 59 jogos, 63 jogos. Ninguém faz 60 jogos no mundo. faz. No mundo, O Rony ninguém tem um faz isso. pulmão absurdo. Ele fez aqui, cara, na Europa você faz 35 jogos, você jogou a Mas eu temporada falei inteira. bola, bola. Eu falei, bro, Então, ele foi muito No começo importante. do Cara, ano, no começo e do olha ano o eu fui número- peraí, olha achincalhado. Bola, se o dirigente Ele acredita que ele entregou possa render mais, é melhor, nesses velho. 3 anos aqui de Palmeiras, só pegar de 22 a 24. Ele entregou no Palmeiras 23 com 14 são 35, 45 gols. Soteldo, cara, em 2 anos de Santos tem 2 gols. Mas não é, Tem não, 10. não, Desculpa, é, cara, a não é a comparação mesma é- não é o mesmo esdrúxulo. posicionamento. Não, mas não que o interessa. Palmeiras jogava pra ele. Então tá, vamos falar eu de sei que eu não tô assistência, então. protegendo o Soteldo aqui, que fique claro. Mas bola por bola, cara, é uma coisa Mas óbvia. você acha Porque o que- Rony é muito Ah, fraco, mas velho. você acha que Soteldo é mais justifica? habilidoso, Obviamente. Você acha Então, que justifica não 1 milhão e justifica, não 200 justifica, pro mas Soteldo? como que um empresário coloca o Pedro Raul nesse time? Ah, o Pedro Raul do Botafogo, compra ele é bom. Ah, o Soteldo do Santos, de 2018, ele tá focado. O empresário vende o seu peixe e o dirigente acredita que ele possa render. E nessa de acreditar, é o que eu tô falando aqui agora. Vamos lembrar do auge do Soteldo Prime. E o Rony Prime? Mas calma aí. Ah, Peraí, não. peraí. O auge do Soteldo Prime é 2019, tem 6 anos. O Rony, eu tô Tem falando 2 aqui, anos atrás. 22, 23 e 24. Tem um cara. detalhe que você Não, não 24 dele lembrando. foi mal. 22, 23. Não, mas ó, 24 dele Não, aqui, ele não Felipe. foi tão bem, não. Tem um Ah, detalhe. no tem um futebol de detalhe. 2 anos é bastante Ele não tempo. foi tão não bem, mas foi ele tão fez, bem. ele fez 63 jogos, cara. Ó, Não, tem um jogou, detalhe- jogou muito, mas Tem um detalhe que perdeu vocês muito não gol. lembrando, cara. O Rony, apesar de toda a deficiência técnica que ele tem, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. É, Cara, e no merecidamente. No ano ruim dele. merecidamente. Ó, no ano ruim do Rony, ele fez 10 gols, 24. O Soteldo não tem 10 na carreira. O Soteldo no melhor ano dele, nos últimos tempos, foi jogando Mas não é um pelo cara Grêmio, pra fez fazer 7. gol, mas não é um cara pra fazer gol, nunca foi muito de fazer gol. Cara, mas ele cria tanta jogada. E é o que eu falei, é um chuta fofo, velho. Ele dá umas clareadas assim pra ele na aceitar. ponta esquerda, se Bola chega ele na fosse meia mais lua, objetivo de cortar o cara em vez de cruzar depois, ele corta de novo, ele seria mais útil. Cara, a verdade Tá é que mal, tá mal. o Fluminense Não tô fez protegendo uma ele. contratação péssimo. por esses valores péssimos. Mas se jogar bem também, vai ganhar um bom jogador, Ah, porque o que ele já rendeu no Santos No Grêmio ele jogou com o diferente, Renato, pô. né? Jogou, ele jogou porra nenhuma. fala absoluta. Então, Será que foi o Renato que pediu a contratação? Foi. Cara, A É cara só do fazer Renato. fumaça ali na ponta direita ali. É, Foi, vai meter cara. um gol no Pô, tanto é Mirassol. que a torcida gosta mais do Aravena e do outro cara lá que tá lá do que Serna, o Soteldo. Serna no Fluminense, eu tô falando do Grêmio. Ah, do Grêmio. Os Monsalve e Aravena Monsalve. são mais queridos do que ele mesmo. Ninguém gosta Esses dele. gringos do Grêmio aí, pelo amor de Deus. É, então. E esses caras ficaram.